sei se você vai enxergar bem. Boa tarde, né, pessoal? Boa tarde. Mais um dia Deus permitiu que a gente chegasse até aqui. Glória a Deus por essa casa, que o Senhor continue abençoando. Aproveitar o ensejo que é amanhã, Dia das Mães, né? Essas mães que estão aqui, né? Também parabenizar aqueles pais que muitas vezes são mães também, né? É verdade. E quem não for mãe de pet. É verdade. Hoje Deus colocou no meu coração para trazer uma palavra, Números, tá? Números 13, de 1 a 33. Lá no início, né? Quando... Amém? Todo mundo achou aí? Amém. Do 1 ao 33, né? Isso, Talvez eu não vou ler tudo não, tá? Eu vou salteando aqui, porque é um pouquinho grande, né? Mas eu vou ler uma partezinha, aí eu pulo, eu aviso, tá? Amém. Essa parte aqui é quando Deus falou para Moisés para ele mandar os espias na Terra Prometida, né? 12 espias. E tem um contexto aqui que vai ser bom Deus falar no coração da gente também nessa tarde, tá bom? Amém. Então vamos lá, a palavra do Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou Moisés do deserto de Pará, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Aí eu vou pular agora aqui, porque ele vai falar o nome de cada filho. Estes são o 16. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Nun, Moisés chamou Josué. Então ele chama Josué, antes chamava Oséias, né? Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi, pois, aqui para a banda do sul e subi para a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito. E qual é a terra que habita, se é boa ou má? E quais as cidades que habita, se arraiais ou fortalezas? Também qual é a terra, grossa ou magra, se há nela árvores ou não? E esforçai-vos, tomai o fruto da terra. E aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto até a entrada de Amate. E subiram na banda do sul, vieram Hebron e estavam ali. Aimã, Sesal, Tamai, filhos de Amaque, Hebron foi edificada 7 anos de Zoan no Egito. Aí eu vou pular agora no 26. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Parã a Cádiz, deram-lhes como conta a eles e a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. Ali também vimos filhos de Anak. Os amalequitas que habitam nessa terra, os heteus, os jebuseus, habitam na montanha, cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos-los em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, aí no 31, porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é forte, mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos de espiar é a terra que consome seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes de gigantes, e éramos aos nossos olhos gafanhotos, assim também como eram aos seus olhos. Vou parar até aqui. Então, irmãos, foram 12. Dos 12 que foram, representando cada tribo, só 2, Caleb e Josué, que viram com os olhos de Deus, que Deus pediu para Moisés para enviar. Que era o quê? Para eles verem como que era a terra que ele havia prometido,
né, e tudo que eles estavam para poder usufruir, né, e falar para animar o povo, né, que eles iam passar por aquela tribulação, aquele processo, né, trazendo para os nossos tempos agora. Que a gente, vocês vão alcançar aquele propósito lá, mas vocês têm que passar por esse processo aqui. Então se anima-te. Só que 10 falaram, não, aquela terra lá é muito boa e tal, mas os homens são muito fortes, nós vamos ser derrotados. E pelo contrário, em vez deles animar o povo, ainda botou o povo contra Moisés e contra Deus. Falando assim, por que Deus vai jogar a gente num lugar que a gente vai ser derrotado, vai ser massacrado, né? E por conta disso, né, quem já teve a oportunidade de ler a história, ou que quiser esmiuçar mais do capítulo 14 adiante, e isso o povo se revoltou contra Moisés, e por conta disso, nem Moisés chegou na Terra Prometida, eles ficaram 40 anos, né, lá no deserto, não faltou nada, mas aquela geração toda que murmurou não aproveitou. Só os filhos deles que aproveitaram, e por causa de quê? Por causa da fidelidade de Caleb e de Josué. Então Deus se compadeceu por causa de 12, né, por causa de 12, quer dizer, os filhos desses 12, os descendentes todos daquela terra puderam usufruir. Então o que Deus falou para mim no meu coração, para nós, né, trazendo para a nossa realidade? Muitas vezes Deus fala para a gente, você vai conseguir a casa própria, você vai conseguir ter um filho, engravidar, né, mulheres que ficam nesse processo, você vai contrair um casamento, Deus vai te ajudar com uma porta de emprego. Aí tem sempre os 10, né? As 10 pessoas, vamos dizer assim, né? Que votam contra, que botam tudo para trás, nunca tá bom, e ficam contradizendo, murmurando contra a gente, né? Por que você serve a esse Deus que até hoje não te deu aquilo que você diz que é uma promessa de Deus para ti, né? Um carro. Muitas vezes a gente se baseia em bens materiais, né? Eu estou falando assim mais de bens materiais porque é do ser humano, nós, né? Eu digo por mim, a gente tem essa ambição, é do ser humano, não podemos negar isso. Mas também outras coisas também, que a gente ambiciona, né, das pessoas, ter uma família, né, ter filhos, ter amizades. Muitas vezes a gente quer ter amizades, a gente quer abraçar o mundo, quer ser amigo de todo mundo, mas nem todo mundo é nosso amigo, né? Tem amigos que não vale a pena investir, infelizmente. Por quê? São pessoas que te botam para trás, que atrapalham o seu processo. Se aquela geração toda se revoltasse contra Deus e não tivesse o Caleb e Josué, o propósito de Deus é porque tinha que ser cumprido. Porque Deus não é homem para que minta. Então ele prometeu, ele cumpriu. Ele vai cumprir. E na vida de cada um aqui, né, e das pessoas que ouvirem depois essa palavra, Deus tem um propósito na sua vida. E ele vai cumprir. Você tem que estar mais atento e dialogar com ele, conversar com ele. E muitas vezes a gente tem que fechar os nossos ouvidos para esses espias que ficam espiando a nossa vida, coletando, né? Da espreita da nossa vida, né? A gente fala que é a inveja, né? Muitas vezes invejando aquilo que tem e menosprezando aquilo que nós conquistamos. Porque às vezes a gente fica tão feliz quando a gente conquista alguma coisa, né? Comprei uma casa. Mas a tua casa é num bairro violento. Mas a tua casa não tem um piso bonito. Você botou lá como é que fala? Um ladrilho lá que estava na promoção. Ou então, você não tem... você comprou um carro, né? Mas o teu carro é quebrado. Isso daí eu tô falando até de mim, tá, gente? Tô dando testemunho. Mas o teu carro não abre a porta, não fecha a porta, não, tá com
farol queimado, mas não importa. Deus não te prometeu que você não ia andar a pé? Deus está cumprindo. E vai melhorar. Quando eles chegaram lá na terra, eles tiveram que trabalhar na terra e colher os frutos daquela terra que emanava leite e mel. Mas eles tiveram que guerrear, tiveram que conquistar. Deus não te dá tudo de mão beijada. Deus não dá tudo de mão beijada pra gente. A gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente tem que ser firme e fiel na palavra dele, não se desvirtuar por essas ervas daninhas, por essas pessoas que tentam nos botar para trás, tentam nos paralisar, entendeu? Muitas vezes querem nos tirar do caminho do Senhor, né? Muitas vezes até são pessoas muito próximas de nós. Isso talvez nos fere, nos magoa muito, porque a gente não espera ouvir coisas negativas de pessoas tão próximas. A gente espera sim, de uma pessoa estranha, mas não de pessoas tão próximas. Mas a gente não pode se deixar levar pela... Ah, mas a maioria está dizendo, né? 10 disseram que era ruim na terra. E aí? Se fosse ouvir pelos 10, né? Foi coisa de Deus que Caleb e Josué, né? Tanto que Josué herdou essa missão de Moisés, né? De levar, Josué levou adiante, né? E comandou o povo, né? Que não é fácil, liderar não é fácil. Quem trabalha com liderança, quem é patrão, quem trabalha com equipe, quem trabalha com pessoas, sabe como é difícil liderar. Imagina aquele povo todo que estava lá, com aquela mesma roupa, né? Só comendo maná que não faltava, mas não tinha aquela como é que é, coisa do Egito, das cebolas do Egito. Começaram a murmurar, mas as cebolas do Egito. Então a gente não pode olhar para trás assim e pensar, mas quando eu não tinha Deus, quando eu não era convertido, mas eu tinha um carro novo, eu tinha uma casa boa, ou eu tinha isso, eu tinha aquilo, mas você não tinha o principal, que era Deus no seu coração. Você não tinha a promessa, você não tinha o que Deus ia trabalhar na sua vida. Então essa mensagem que eu deixo para vocês aqui, que a gente não se deixa abater pelos inimigos, vamos dizer assim, né? Que se disfarçam de amigos, de pessoas que a gente confia, que Moisés confiou uma pessoa, né, de cada tribo, para poder, um chefe de cada tribo para poder ir, e não nos confrontamos, porque ele é superior a mim. Não, vai com Jesus, vai com a força, não importa que ele é meu chefe, às vezes é meu marido, às vezes é meu pai, minha mãe, um irmão, não importa o que seja, nós temos que ter aquela coragem de Caleb, que Caleb levantou e falou, não, vamos tomar posse, vamos para essa terra e nós vamos vencer. E eles venceram. Amém? Amém. Então tem uma Glória a Deus. semana abençoada, tem um mês Amém. abençoado, até o nosso próximo encontro. Amém. Que Jesus venha abençoar a vida de vocês. Amém a todos nós.